que o tempo coma, porque de quando o tempo come, a responsabilidade é de ninguém. O que é um absurdo. A responsabilidade é de todos nós. Esses bens têm que ser revertidos em recursos para aplicação no tratamento e recuperação das pessoas. Jonatas, eu queria com você que é um especialista, está aqui o Dr. Willy também, que é outro especialista e palestrante também. Que nota nós daríamos a todos esses projetos de luta, de combate, de prevenção, de tratamento da dependência química no Brasil? Será que nós estamos engateando ainda? Que nota que se daria de 0 a 10? Só os projetos, com certeza, todos os projetos recebem nota 10. Né? Ótimo. Primeiro pela iniciativa. Sim. Agora eu diria que nós não estamos engatinhando. Não? Ainda nós estamos rastejando. Rastejando. Nós estamos muito aquém do que precisava ser feito. É mesmo? Mas isso não é culpa das pessoas que estão envolvidas no processo. Nós vimos isso lá na passada. É do modelo que está posto aí. O modelo. Que impossibilita que as pessoas tenham acesso à informação, tenham acesso à discussão do processo, de formatação dos projetos muita nacionais. Política no meio, Muita política e pouca tecnicidade. Muita política e pouca tecnicidade. Os técnicos estão sendo superados pelos políticos. É mesmo? E quando eu digo política não é ruim. A política não é ruim, mas ela por si só a eleição é ruim. foi, né? A eleição foi em cima disso, né? A eleição foi em cima de a palavra que eu não gosto de falar, mas é uma palavra que falaram muito, né? Que eles estão pela luta e pelos drogados, que quando eleito vão tratar o drogado, que quando eleito vão combater as drogas, que quando eleito vão criar projetos para dependência química, quando eleito vão montar convênios para tratar dependente químico, quando eleitos vão reformular a questão de prevenção sobre drogas no Brasil, quando eleito vão reformular a RDC, quando eleito vão reformular a Constituição Brasileira, o Código Civil, o Código Civil Penal, o Código Penal, e a gente fica observando e todo mundo se elegeu. Todo mundo se elegeu, gente. Os que usaram a bandeira agora, dos 30 e poucos deputados, só 9 assinaram. 9. E claro, será que os 9 estão errados? Não, aqui eu até quero fazer uma ressalva, que eu procuro sempre ser muito correto nessas minhas colocações. Eu tenho meus pontos de vista. Sim, eu sempre defendi. Tenho alguns problemas por conta disso, de ser assim tão veemente no que eu penso, mas até de destacar, assim. Provavelmente, os parlamentares que não assinaram têm até a sua argumentação, têm até o seu porquê. O medo. Eu gostaria de saber esse porquê. Talvez o que falte é essa contrapartida. Nós que estamos aqui na lida com a questão da droga, deveríamos ser mais informados. E não digo eu pessoalmente, eu estou dizendo as estruturas. Se nós perguntarmos hoje para o presidente do Conselho Estadual Antidrogas, de qualquer estado do Brasil, de qualquer estado do Brasil, qual é a posição oficial do governo federal, o que está acontecendo no Congresso Nacional, infelizmente eles não vão saber. Não vão saber porque nós não temos sido respeitados como esses agentes desse processo de transformação. Muito bem. Jonatas Davis aí fez a sua colocação, que nós sempre fazemos um comentário muito importante no início do programa, no início do nosso passo, e logo após o Dr. Willy aqui, que também vai tirar sua conclusão da fala do Jonatas, vamos participar do terceiro passo, entregar, e que eu peço daí para a Olga, que depois da fala do Willy, vamos ouvir a música Seu Nome é Jesus Cristo, no nosso passo, entregar. Diga, Willy. Pois é, refletindo sobre o que o Jonatas estava dizendo, ele não está trazendo nenhuma novidade, porque sempre foi assim. Assim, eu sinto que existe uma força, né? Muito sigilosa, muito escondida, procurando impedir que esse problema chamado droga tenha uma solução. Eu acho que tem. Eu penso que tem uma solução se cada segmento fizer a sua parte. Agora, nós estamos esquecendo que existe uma bancada do narcotráfico. Nós estamos esquecendo que eles são extremamente organizados, mais do que... Tipo assim, com vara curta agora. Os bandidos estão mais organizados do que os mocinhos. Mal, né? Tá bem... Falando com o interno, que estava numa linha pesada, diz, agora é proibida a briga dos traficantes por ponto de droga. Existe uma coisa chamada pacificação. Então, daqui para trás, tem que haver um perdão total, senão a pessoa vai ser morta. E agora a ideia é a união contra a polícia.
que está despreparada, destreinada e desaparelhada em termos de armas, né? E você veja, quando isso é a parte assim do combate ao tráfego, né? Mas com relação à parte de prevenção, existe muita dificuldade para se fazer. Hoje é mais fácil você vender droga numa escola do que fazer um projeto de prevenção dentro da escola. Eles falam da semana antidroga para dizer que fazem alguma coisa. Por que não faz o ano antidroga? Porque todas as escolas, que é um terror as escolas, em termos da liberação de uso de droga, de comportamento, de tudo, né? Limites, não existe mais limite. E dentro das famílias, escola, também é dentro das universidades. Com certeza. Com aluno certeza. babando dentro da sala de aula. Eu atendi dentro da sala de aula universitária. Eu atendi o aluno de uma faculdade que no fundo da sala eles tiravam a caneta Bic ali com o canudo, tiravam cocaína dentro da sala de aula. Que barbaridade. Isso era comum, isso já faz muito tempo, né? E no tempo do CONEM a gente alertava para o problema do crack e todo mundo dizia que não, crack é coisa de gente pobre, que não vai dar nada. O mesmo problema está acontecendo com o Oxy hoje. Mas o Oxy em Curitiba já se usa há 5 anos. Nossa. Pois é, mas dizem né? autoridades que estão, não sei por que razão, com os olhos vendados para não tomar uma posição, porque quem tem o poder de fazer alguma coisa não está fazendo. Eu tenho um projeto assim, eu falo muito nas minhas palestras. Primeiro passo é educação. Segundo passo é saúde. Terceiro passo é moradia. Quarto passo é saneamento. E quinto passo é segurança pública. Por quê? Falou bem o William. É muito mais barato prevenir do que reprimir. A repressão custa muito caro. Então se gasta milhões e milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares para comprar armamento, para equipar, aumentar o contingente policial, para criar guerra contra o munícipe. Então a polícia nos vê, a polícia vê o cidadão como o inimigo de guerra. Exatamente. E seria o contrário, teríamos que ter uma polícia preventiva. Uma polícia que chegasse ao cidadão e falou, olha, se você for usar droga, vai acontecer isso, isso, isso e assado. Agora, nós estamos aqui na escola, como o ProERD, faz um projeto lindíssimo, ProERD, um trabalho maravilhoso. A minha nora teve agora a formatura aqui em Santa Felicidade do ProERD. A criançada adora, os pais adoram o ProERD. Eu sou um dos que promovo e que promovem o ProERD nas escolas. Tem uma agenda para até 2014. Eles não conseguem mais atingir. Falei, gente, está aí o caminho. Aumenta o contingente policial no ProERD. Aumenta o contingente da Guarda Municipal, que tem o Teatro de Fantoches, antidrogas. A Polícia Civil, que também tem os cães pela DENARC, os farejadores de drogas. A SAM, o CAP. A Secretaria Municipal Antidroga, que tem os cães, que vão nas festas raves com os cães. Os pais ligam para a Secretaria Municipal dizendo, a Secretaria Municipal Antidroga vai estar na festa rave? Vai. Os cães vão estar lá? Vão. Então eu vou mandar minha filha, meu filho, porque eu sei que vai ter segurança. Então, se nós fazemos um projeto dentro de uma escola, do ensino fundamental, do ensino médio e do nível superior, de prevenção sobre drogas, uma palestra por mês na sala de aula. Mas fazer um projeto de prevenção, mostrar o caminho para aquele que está nas drogas, de recuperação também, mas sem discriminar, sem você já criar um critério de estar discriminando, gerando preconceito, estigma, mas atendendo. Então dentro da escola, por exemplo, que eu sou fã do Brizola nisso, quando ele fundou no Brasil as escolas integrais, eu bato nisso nessa tecla, aonde eu estou, eu falei, pessoal, se o município tiver escola integral, o aluno está dentro da escola e está longe da droga. Se ele estiver dentro de uma escola, ele está longe da droga. Por quê? No contraturno da escola integral, ele pode assistir uma palestra de prevenção sobre drogas. Dentro da escola. Não precisa ser todo dia. Uma vez por mês, na sala de aula. Nem precisam ser só palestras sobre drogas. Na verdade, né? Sabe? Na verdade, eles têm informação das drogas, eles sabem como funciona, eles sabem os riscos. O problema é que nós estamos vendo assim, que temos que ensinar o jovem os malefícios da droga. Eles sabem mais do que a gente e o que falta é limite para eles, tanto em casa como na escola. Com certeza. Agora, tem um detalhe muito importante que eu vou colocar aqui. A Olga me lembrou. Para manter esse programa no ar, gente, vocês não imaginam a dificuldade que nós temos para manter um programa contra as drogas. Para manter este programa, viu, meu querido amado ouvinte que está aí sintonizado conosco aqui com essa equipe maravilhosa. Para manter esse programa, olha, vocês não imaginam
a luta que nós fazemos nesses 10 anos, graças a Deus, que Deus provê na hora certa, sempre aparece um patrocinador. E nós fizemos questão de colocar os patrocinadores do programa no nosso blog. O mundo inteiro que acessa o nosso blog, tá lá, vê lá nossos colaboradores do programa da vida, do SOS Cidadão. Então eu tenho os colaboradores como assim com o meu maior apreço e o meu maior carinho. Por exemplo, Tintas Virgínia, a Rede Maxifarma, a Farmácia São Domingos, a Colorgás Supergás Brás, a Autolinks.com de caminhonetes, a Autolinks.com de caminhonete, Frigorífico Souza Ramos, Scarpini Calçados, que tem conosco. Quer ver mais gente que está conosco? É o Frigorífico Souza Ramos, que é do nosso Rubens, com a nossa Eliane. Temos aqui a Astemac, me ajude, Olga. Temos a Astemac, temos o Corujão Comércio de Automóveis, a Volkswagen no programa. Quem? Só amortecedores do meu querido amigo Abel e a Márcia, aí de Colombo, gente, que patrocina o nosso programa. A Som Mix Produção, que é o nosso produtor do programa, Antônio, que patrocina o nosso programa, gente. Souza Ramos, que é o Frigorífico Souza Ramos, gente. Cada um dá uma parcelinha, dá um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e nós conseguimos colocar esse programa, graças a Deus, no ar. Eu agradeço de coração, que Deus abençoe a todos os nossos patrocinadores e colaboradores. Olha, o Corujão, gente, que tem lojas, o empreendedor, o empresário também está preocupado nessa questão de prevenção. É a Volkswagen fazendo frente, é a Volkswagen aqui no programa da família, no programa SOS Cidadão. E quer comprar teu Fusca, vou deixar aí o telefone, 3340-4400. Compra o teu carrão lá, né? O Fusca não dá mais para comprar, né? Mas Fusca não, tudo bem. Não, desculpa, eu estou no tempo do Fusca. Na Kombi. Só um pouquinho, você sabe quanto vale um Fusca em bom estado? Tá caro. Uma perguntinha sua, Vinsky. Você conhece alguma festa rave saudável? Não. Não tem. Respondendo aquilo que você colocou agora. Não tem. Eu quero aqui confirmar o telefone do Corujão, então, gente, lá, ó. É o 3340-4400. Eu falei o Fusquinha porque eu sou fã de Fusca de Kombi, viu? Mas tem outros carrões lá, viu, gente? Tem carrões lá bacana, né, Lisiane? Daí do Pequeno Cotolengo já tá aqui. O nosso padre Rudinei também tá aqui, do Pequeno Cotolengo. Daqui a pouco vai dar aqui vai fazer um convite também especial, com uma festona que vai acontecer no Pequeno Cotolengo. E isso aí, gente. Todo esse pessoal maravilhoso de Deus que está conosco, que participa conosco, que nos ajuda a manter esse programa. Mas está faltando você. Se você quer também ser um colaborador do programa da família, do programa de prevenção sobre drogas, que estamos há 10 anos, pode ligar para mim. Não tenha vergonha, não. É o 41 9974 2007. 9974 2007. Chegou um recado aqui para nós dizendo que a Josi pede para você não esquecer da festa julina dia 17. Disse que está te ouvindo e manda um abraço. A Josi do Boqueirão. Claro, eu tô aqui também, tá aqui o anúncio, viu, Josi? Uma grande festa, promoção aí da Josi, dia 17, que vai acontecer aí no Boqueirão, viu, meu irmão? Dia 17 de julho. Então, sábado que vem, vou fazer mais uma chamada bem forte, viu, Josi? Aí, 17 de julho, a festa julina aí do Boqueirão, promovida pela nossa empreendedora da Pati. É da Pati Baby Calçados, aí da rua Paulo Setúbal, aí no Boqueirão, a nossa querida amiga Josi ligadona conosco. Diga, William. Bom dia, Josi. Que bom saber que você está nos ouvindo. Eu ainda não passei para o Suavinsky a notícia em primeira mão da parceria da Josi com o Projeto Arca no Boqueirão. Estamos iniciando agora um grande projeto ali. Nossa Senhora. Você viu quando eu falei para você, Josi? Deixa os outros falarem, Josi. Deixa falar, fica na tua. Você é uma empreendedora. E que Deus feche uma porta e abre 30 janelas. Ele não abre só uma, ele abre 30. Se fechar 2 janelas, abre 500 portas. Tá vendo a porta que está te abrindo, Josi? Você conheceu uma pessoa maravilhosa que é meu amigo de muitos anos aqui, como o Jonatas, aqui o Dr. William, que é um amigão de anos, foi meu vizinho lá no bairro, que foi aí até você e está te apresentando um projeto que você não imagina, Josi, o alcance desse projeto Arca.
Com certeza. Parabéns, nós vamos trazer esse projeto aqui no ar com o pastor Iri para a gente conversar, e vamos convidar a Josi também para vir, né? Ótimo. E nós estamos articulando outras coisas que depois eu vou te contar em off. Vamos com a música Seu Nome é Jesus Cristo. O terceiro passo é entregar. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti. Aceita-me. Seu nome é Jesus Cristo. A gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto, ele vive mendigando subemprego, e a gente quando vê diz é uma toa, melhor que trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram impotente, enquanto ele vive como pobre. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo, sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é difamado e vive nos imundos meretrícios, mas muitos o expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Seu nome é Jesus Cristo, é todo homem que vive neste mundo, não quer viver. Pra ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Falar de paz, José Augusto Soavinski, mensageiro da paz. ao lado da família, José Augusto Soavinski, o amigo da família. homem de fé e de coragem, José Augusto Soavinski, homem de fé e coragem. no combate contra as drogas, José Augusto Soavinski, na prevenção contra as drogas. de olho na justiça, é José Augusto, ao lado da verdade, um batalhador. Um batalhador, um batalhador, um batalhador. 10 horas e 14 minutos, não perca a hora, não perca o busão, show depressão. Sai da cama, né, meu irmão?
Sai da cama. Saia. Um abraço ao meu querido amigo Marcos Elias Trade da Silva, do Detran. Aliás, o Detran poderia patrocinar o nosso programa, né? Uma boa ideia, não? Hein, Jonatas? Com certeza. Olha aí, ó. O Detran, que trabalha com prevenção do álcool, E você prevenção viu? contra as drogas. Tem uma boa notícia. Agora na Semana Estadual de Prevenção, eu estava vendo uma matéria na página da Coordenadoria Estadual Antidrogas, que o Detran está criando dentro do fundo do recurso do Detran, de prevenção às drogas também. Olha aí, ó. Que de repente Olha o programa pode aqui. ser... Há 10 anos no ar. Exatamente. Tá certo, poderia ser o foco, um patrocinador master, quem sabe aí o Detran Paraná, do meu querido diretor-geral, Marcos Elias Trade da Silva, que eu conheço há mais de 20 anos, viu, William? Ele é o padrinho do Thales Negro. Pois é, por falar nisso, eu quero mandar Thales. um grande abraço ao Thales, né? Já estamos sentindo a falta dele. Eu E a recebi, esposa dele que é sobriedade e paz. É. E ela desliga tudo e tá ligada no eu programa. recebi agora um torpedo do Thales, né? Infelizmente teve uma notícia triste, que ele não está bem de saúde. Mas vai se recuperar. Thales, Logo estará conosco. nós estamos em oração com você. Você é uma coisa preciosa para nós aqui. Deus te dê forças e te recupere logo para É o nós. nosso psicólogo motociclista. As palavras do William são minhas palavras também. Minhas também. O Deus nosso sabe a hora. motoqueiro fantasma. Invoquemos a Santíssima Trindade, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem para você que veio participar. Amigo, que bom que você veio. Terceiro passo é entregar. Primeiro passo foi admitir. O segundo passo foi confiar. O terceiro passo é entregar. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti, aceita-me. É um programa composto de 12 passos, baseados na reflexão e na vivência de 12 temas bíblicos, que vai nos levar para uma conversão. Mas essa libertação não será imediata, meu irmão. O processo é longo, é difícil e dependerá de sua vontade e de sua perseverança. Agora, tenha certeza disso, que nós queremos e iremos ajudá-lo, orientando-o e levando-o a conhecer ainda mais Jesus. Você se ajudará e ajudará o grupo, admitindo que precisa da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus, este Deus na sua vida, este Deus maravilhoso, e dos seus irmãos. Alguém trouxe você até aqui, e nós da Pastoral queremos levá-lo a Jesus Libertador, Jesus Vida. Hoje o tema do programa será Deus na minha vida. Hoje o tema do programa hoje com nossos psicólogos, especialistas aqui, é Deus na minha vida. Como é que esse Deus se revela para mim? Como é que esse Deus participa da minha vida? Como é que eu participo da vida de Deus? Eu sempre digo que Deus é Deus. E nós sem Deus somos o quê? Pior do que pulga. Né? Porque a pulguinha também é de Deus, não é, gente? Então, eu vejo na traseira de caminhão. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Né? Que é o nosso Deus que... Se nós estamos aqui agora nos microfones, é porque Deus quer. Se o pai do Rudinei está aqui, a Elisele está aqui, é porque Deus quer. A Olga, o William, a você que está ouvindo, o Jonas que está aqui conosco, a você que está no seu caminhão, na bolé do seu caminhão, no seu táxi, na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, no seu descanso, é porque Deus quer. E nós esquecemos de agradecer a Deus pela nossa alegria, agradecer a Deus pela nossa tristeza, agradecer a Deus pela nossa saúde, agradecer a Deus que estamos passando por um tratamento, por uma recuperação. Esquecemos de agradecer a Deus pela fartura, esquecemos de agradecer a Deus pela falta, até às vezes de comida na mesa, de dinheiro. Esquecemos de agradecer a Deus pela nossa depressão. Esquecemos de agradecer a Deus pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Não é só agradecer, ai meu Deus, que bom que eu estou alegre. Mas Deus, eu te agradeço porque hoje estou triste. Me ajude, me liberte, me ampare, me livre, me cure, me leva para uma vida melhor, para uma vida de felicidade, de prosperidade e saúde. Mas que eu possa ser eu, em ser para ti, meu Deus, e não ter para Deus.
mas ser para Deus. Hoje parece ser. Hoje parece que a pessoa quer ser e quer ter, né? Hoje é o parece ser. Parece que quer ser e parece ser quer ter. E quem é que nós somos? Quem somos nós para Deus? Como é que nós pregamos a palavra de Deus? Como é que nós evangelizamos em nome de Jesus? Como é que nós catequizamos em nome de Jesus? Quantas vezes no dia eu falo a palavra Jesus, o nome Jesus? Quantos dias eu falo? À tarde, à noite? Se eu oro pela manhã, quando eu saio da cama, pelo sono que Deus me proporcionou e pela segurança que Deus proporcionou. E se eu volto a dormir, se eu me lembro de agradecer a Deus pelo dia que eu tive sem drogas, um dia de cara limpa, um dia de sobriedade, um dia de cura, um dia de libertação. Se eu me lembro deste Deus maravilhoso, este amigo fiel de todas as horas, de todos os momentos, de todos os dias, na noite e na madrugada. Terceiro passo é entregar. E para quem é que eu me entrego? Vamos ouvir a palavra de Deus, que está na leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 a 11. Mas, ô folgado, pega a tua Bíblia aí na tua casa, meu irmão. Abra a Bíblia. Ô, meu, Bíblia aberta na mão é vida, é libertação, é cura, é intercessão. Tira tuas dúvidas. É o livro sagrado, a Bíblia sagrada. Já pegou tua Bíblia? Abriu? Então vai lá. Pega lá então. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 7 a 11. O Senhor está conosco e Ele está no meio de nós. Leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de 7 a 11. Glória a vós, Senhor. Coloque nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrer um pouco, o Deus de toda graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, Ele o restabelecerá, firmará e fortalecerá, e fará com que vocês sejam inabaláveis. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos repetir? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Falou Deus aí, meu irmão? Falou, irmã? E a reflexão breve sobre o que nós lemos agora na palavra de Deus diz que, revestido de honestidade e humildade, entregamos nossas preocupações, medos e ansiedades ao Senhor. Entregamos nossas fraquezas, nossa cruz nas mãos do Senhor, porque sozinhos não conseguimos vencer a dependência. Sozinhos somos incapazes de nos manter firmes e fortes na fé. Precisamos da presença amorosa de Jesus junto de nós. Precisamos colocar nas mãos do Senhor o nosso fardo que está pesado. Fique sóbrio e de prontidão. Seu vício é seu inimigo, quer levá-lo à morte. O leão está rugindo ao nosso redor. Hoje, a droga, o álcool, o desânimo, a preguiça, a depressão querem nos devorar. Resista, permaneça firme. É Jesus que está com você. Entregue sua vida nas mãos do Senhor. Espere nele, faça o bem e ele agirá. Quando pedimos a alguém em quem confiamos que resolva algo, permanecemos tranquilos, não é mesmo? Porque temos a certeza de que o problema vai ser resolvido. Não importa quanto tempo passe, mas temos a certeza absoluta de que o assunto está sendo tratado,
que o problema está sendo resolvido. E assim esperamos tranquilos no Senhor. Esperamos fazendo bem, a ação de Deus acontecer em nossa vida. Mas, até agora, demos apenas 3 passos em nossa caminhada. Porém, 3 importantes e fundamentais passos. Primeiro passo, admitir a dependência. Segundo passo, confiar que Jesus pode nos libertar. E o terceiro passo de hoje, entregar a Ele a nossa cruz. Dessa forma, estamos nos fortalecendo para lutar contra o mal que por muito tempo nos escravizou. Sentimos que não estamos mais sozinhos, que temos uma força ainda maior dentro de nós, pois é o próprio Jesus quem está nos sustentando, e esperamos no Senhor com tranquilidade. Jesus nos convida a aprender com Ele. Propõe-se a aliviar o nosso fardo, a nos restabelecer, a nos tornar inabaláveis. Com Ele, conquistamos uma nova vida, a mansidão, a sobriedade, a redenção. Sentimos que não estamos mais sozinhos, que bom. Este Jesus, esse Deus que é fiel. Vários carros, caminhões eu vejo, Deus é fiel. E eu pergunto, e nós somos fiel para Deus? Falta esse adesivo nos carros. Eu sou fiel para Deus? Que Deus é fiel. Mas será que se ele pudesse fazer esse adesivo e colocar nos carros, nos caminhões, nas nossas casas, nas janelas? Eu sou fiel para Deus? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. E deixo para você, para partilhar aí na sua família, com seus amigos, para você mesmo, um autoquestionamento. A primeira pergunta eu deixo a você. Reflita. Se você admite e confia, o que você entrega? Se você admite e confia, o que você entrega? E a segunda pergunta, para quem? Para quem? Para quem? Na nossa Bíblia de Estudo Despertar, que é usado dentro das comunidades terapêuticas, eu peço para o Dr. William ler dentro do passo desta Bíblia Despertar, que é usado dentro das comunidades terapêuticas. Alô, presidenta Dilma Rousseff, obrigado pelas palavras carinhosas, referindo-se às comunidades terapêuticas. Muito obrigado. Temos agora com certeza uma guerreira, que vai lutar por nós, junto com esta senadora, Gleice Hoffmann, que começou um processo aqui há 4 anos atrás, em defesa das comunidades terapêuticas. E esta grande mulher também está hoje na Casa Civil, né, gente? Ministra da Casa Civil, do gabinete da presidenta Dilma Rousseff. Então, é com muito carinho, gente. É com muito carinho com a nossa presidenta, Dilma Rousseff, que está aí assumindo as comunidades terapêuticas. Faltava este elo. Faltava isto, viu, gente? Mas Deus dá a proposta e o tempo no seu tempo certo. Então nós, e que cremos nesse Deus Salvador, este Deus da vida, e amamos Deus acima de todas as coisas, esperamos com paciência, com serenidade, com parcimônia, bem lembrado, Jonatas. Mas esperamos, e graças a Deus, agora estamos orando bastante, que agora a coisa vai. Agora o caminhão está na estrada, e agora vai rodar, vai acontecer. As nossas comunidades terapêuticas. E o que está na Bíblia Despertar, Dr. William, sobre o terceiro passo hoje, o passo entregar? Stravinsky, hoje vamos refletir sobre a confiança em Deus. Que o terceiro passo diz para decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. É comum vincularmos nossas percepções a respeito de Deus às nossas experiências da infância com pessoas que desempenhavam funções influentes em nossa vida. Se fomos vítimas no passado
de pessoas que foram excêntricas, abusivas, distantes, desleixadas ou incompetentes. Quem sabe, agora, atribuímos essas qualidades também a Deus? O fato de Deus ser muito mais poderoso do que nós e as pessoas que nos molestaram representarem maior poder, maior do que o nosso, não nos deve levar à conclusão de que Deus nos causará dano se entregarmos nossa vida a Ele. Jesus nos conta que Ele não se entregou a homens porque sabia o que se encontrava nos corações deles. No entanto, Ele entregou voluntariamente sua vida à vontade de Deus, o Pai. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Salmo 118, 8. Talvez no passado tenhamos aprendido que confiar em pessoas resulta somente em dor e decepção. Não podemos deixar que isso nos impeça de confiar em Deus. Ao trabalharmos o passo 3, podemos tomar a sadia decisão de entregar nossa vontade e nossa vida ao único que merece confiança. A Bíblia nos conta que Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Números 23, 19. Jesus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Sabemos que não alcançamos isto sozinho, mas agora podemos deixar de ser vítimas. Podemos entregar nossa vida a alguém que realmente é capaz de cuidar de nossas necessidades. Interessante, Soavinski, que aqui começa fazendo retornando ao tempo de infância, das experiências e valores que nós tivemos. E um dos temas que eu desenvolvo, chamado Desenvolvendo a Autoestima, eu procuro fazer um resgate daquela época, desde o nascimento até hoje. Hoje nós somos a soma dos estímulos que os nossos pais nos passaram. As palavras duras, as agressões, os maus tratos, os mal cuidados. Você é burro, você é ignorante, e eu vejo até hoje pais repreendendo os filhos assim. Isso gera uma crença interior, e a pessoa cresce com um sentimento de inferioridade, um sentimento de falta de confiança em si mesmo. E um dos canais que vai extravasar esse sentimento negativo, um deles é a droga. Então cabe aos pais, desde cedo, criar frases, dizer frases positivas a seus filhos. Cada crítica precisa, no mínimo, de 8 elogios para neutralizar. E hoje nós vemos essa agressão para as crianças, agressões verbais, nós vemos nas famílias e nas escolas. E eu sempre questionei o que a professora está fazendo com as nossas crianças. Nós temos que considerar que daqui 10 anos, 15 anos, são essas crianças que vão assumir a nossa sociedade. Vão cuidar de nós, né? Velhinhos. Vão ser bem cuidados? Essas pessoas que não estão cuidando dos seus filhos, eles serão bem cuidados? Estão plantando para isso? Não respeito a vaga de idoso em supermercado, não respeito o banco de idoso em ônibus, não respeito a vaga do deficiente em supermercados e bancos. Daí voltamos um pouquinho a palestras de prevenção em droga, ensinar os jovens o que é droga. Eles sabem melhor do que nós, Soavinski. O que não tem é limite. Eles estão completamente soltos. A família está pisando. Nós combatemos, nós somos um país católico, né? E na sua essência, e nós combatemos o islamismo e tal. Mas qual é o país islâmico que usa droga? Que tem a bagunça, que tem um país nosso, que aqui um corredor do narcotráfico, que nós temos bancada do narcotráfico, nós temos milhões sendo desperdiçados que podiam ser usados na prevenção, na recuperação. Quantos carros presos lá na Receita? Então, nós podemos dizer que nossas autoridades, os pais, estão fazendo alguma coisa realmente chamada educação? Agora tem um detalhe, né, doutor William? Você falou no início do programa que prevenção sobre droga deveria ser o ano todo, né? O ano todo. Não só semana de prevenção. Quando eu fazia prevenção, né? Quando eu fazia essas palestras de escolas, não era uma palestra, era um programa
que envolvia atividades ao longo do ano. Será que o pai reza com o filho em casa todo dia, um Pai Nosso? Muito raro. Muito poucos pais fazem isso. Será que uma mãe abre a Bíblia para falar para o filhinho de 8 anos? Alguns sim. Vamos ver a Bíblia aqui, Jesus falando para nós. Essas pessoas que fazem isso não têm o filho nas drogas. Não têm o filho no bullying, que é moda, né? Leva seu filho pequeno na igreja, com certeza, quando adulto, não vai buscar seu filho na cadeia. Com certeza. E a gente vê a criminalidade começa, a droga está com 80%, 90% como causa de criminalidade. Que hoje as pessoas que cometem esses crimes, eles ficam livres, porque não há cadeia suficiente. O problema não é você investir em cadeia, é investir em escola e em educação. A criança é a base, que influencia inclusive a família. Mas seguindo, né? Nós temos condição de reverter todo esse processo, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos que nós temos desde a infância. Onde nós vamos encontrar um lenitivo para nossas dores? Nós vamos encontrar justamente ao voltarmos ao nosso pai, aos nossos ensinamentos que nos foram dados quando crianças, ou que deviam ter sido dados, né? Então, nós temos que confiar mais no Criador, mais no Pai, e de repente, como diz aqui, nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Entrega a nossa vida, entrega nossos hábitos, nosso trabalho, tudo pedindo assim orientação, condução e direção para tudo que nós fazemos. Só assim nós podemos minimizar aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Eu convido a você, meu querido amado ouvinte, a ligar para nós, a participar conosco. Código 41 3340-7844. 3340-7844, porque estamos chegando agora no tema. O tema da semana com os nossos especialistas, principalmente o melhor de todos, o maior de todos, Deus. O Rei dos Reis. Mas aqui, Deus nos deu o dom e a vocação. Eu estou aqui à nossa frente nos microfones com o Jonatas Davis, consultor especialista em dependência química. Estou aqui com o Dr. William de Pascoal, psicólogo especialista em dependência química. Mas tem um outro aqui, um grande conselheiro, que é um padre, o padre Rodinei, do Pequeno Cotolengo, que está aqui, porque Deus não faz nada por acaso não, viu? Porque o tema de hoje é Deus na minha vida. O tema de hoje é Deus na minha vida. Está aberto o debate para você participar conosco. Ligue para cá, 41 3340 7844. O tema de hoje é Deus na minha vida. Como é que é esse Deus no dia a dia? Como é que esse Deus faz parte na sua vida? De que forma? Como é que ele se apresenta? Como é que você se apresenta a Deus? Sóbrio? Alcoolizado? Drogado? De bem com a vida? Rico? Pobre? Passando fome? Jogando comida fora? Grande fartura na mesa? Como é que é esse Deus na sua vida? Aberto o debate. Ligue para cá. 41 3340 7844. Eu pediria para meu querido amigo Vina, que está ligando para nós. Estou no ar, Vina. O Vina, que é do Jardim Brasil, de São José dos Pinhais. Grande Vina, que é do movimento hip hop curitibano paranaense. Obrigado pela ligação aqui, mas liga para nós, Vina, no 3340 7844. Bom dia, Jonatas Davis. Bom dia. O Jonatas chegou aqui 6 horas da manhã, gente. Ele vem com o seu notebook, já vem com o seu modem junto aqui, está ligado mesmo. Olha, veja bem, olha a responsabilidade. Não é isso, gente? Que é muito bom. Jonatas, quem é esse Deus na nossa vida? Bom, só vim que eu... Primeiro dizer assim, eu não sou um religioso, né? Mas eu tenho a minha crença, eu acredito em Deus. E eu queria poder falar dessa maneira, assim, nós temos aqui a presença de um padre, Padre Rodinei, que tem toda a possibilidade de falar desse Deus muito melhor do que eu. Mas eu quero falar de como é que eu vivo isso, né? Mas tem sido uma prática minha aqui, linkar o passo lido e o tema sugerido. E o passo fala em decidimos entregar nossa vontade, nossas vidas ao cuidado de Deus, sim, da maneira como nós o compreendemos. Nessa fase do programa, nesse início do programa de recuperação,
nesse início dos passos, constatado o problema da droga, né, e o indivíduo resolveu então mudar, e percebendo a insanidade, sente a necessidade de fazer essa entrega, porque lidar do jeito que estava não dá. No passo 3 fala em entregar nossa vontade e nossas vidas. Entregar nossa vida nessa fase é fácil, pois eu não tenho mais habilidade de lidar com ela, né? A minha vida está ladeira abaixo, então eu não consigo mais lidar com ela. Isso é tão visível que até eu mesmo vejo, até eu consigo perceber de que perdi o controle. Sim. Então, entregar minha vida nessa fase é fácil. Porém, minhas vontades, né, isso já é mais difícil. Diferenciar entre o que eu quero e o que eu preciso, mais difícil ainda, né? Porque ali eu estou tentando entregar as minhas vontades, não só a minha vontade de usar, mas essas outras vontades todas que acompanham o meu uso, né? Toda essa meu comportamento, toda essa minha maneira de levar a vida, né? E perceber isso como uma coisa ruim, ou ruim para mim, é muito difícil, né? Por muito tempo fomos motivados pelo impulso de satisfazer as nossas vontades. E mudar isso é difícil, né? De que eu não vou ter mais as minhas vontades satisfeitas. Dr. William falava disso, de que a criança muito pequena... Que você já fez, você manifesta saudades aqui da rádio, sinta saudades mesmo, participe por telefone, da maneira que você puder, ouvindo, e acredita muito. Deus te ama e Deus te abençoa, Deus te protege. Que o Deus da bondade, o Deus que te cuida como um Pai generoso, Ele derrame sobre você toda a paz, toda a serenidade, toda a coragem, para testemunhar nesse momento de doença, que você acredita no próprio amor de Deus. E que essa tua confiança busque de Deus e traga de Deus sobre você mesmo uma força nova, uma chuva de esperança nova. Que Deus te abençoe e que Deus te cure. Um abraço, Thales, que a bênção de Deus recaia sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até sábado que vem, Thales. Meu rosto agora expressa minha gratidão, meu amor. Nós existimos porque existem pessoas que pensam em nós. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o nosso grande Thales, o nosso motociclista que sábado que vem com certeza está lá com a sua motoca. A gente fala motoqueiro, ele fala, não é motoqueiro, é motociclista. Grande Thales, grande Thales. Padre Rudinei, o senhor estava conversando, então, por favor, conclua o seu pensamento, por favor. Então, eu estava até dizendo para o Jonathan que realmente essa maneira de expressar a sua confiança na presença de Deus, sem se achar religioso, é uma maneira muito religiosa de acreditar em Deus. Deus está mesmo nas pessoas que precisam, Deus está mesmo nas situações em que a gente se fez generoso, Deus está mesmo no momento em que as pessoas manifestam o seu desejo de ser mais feliz. E eu acredito muito no pensamento de São Luís Orione, que é o fundador da minha congregação, e ele dizia, nós precisamos de alguém maior do que o mundo pode nos dar para a gente ser feliz. Nós precisamos de algo maior do que o mundo para a gente encontrar a nossa liberdade, a nossa felicidade. Nós precisamos de Deus. E não era um homem de cabeça fechada, mas o sonho de São Luís Orione era aquilo que eu acredito. A gente tem que estar aberto ao amor para todas as pessoas, não importa a cor, a religião, não importa o nome, não importa a nacionalidade, importa qual é a tua necessidade, o que eu posso fazer por você. Acredito que o amor de Deus, ele se revela no amor que a gente tem para dar, quando a gente acredita que a gente pode fazer o bem para alguém. E acima de tudo, a gente pensar que o amor de Deus é algo para ser testemunhado. Vocês que trabalham com a pastoral da sobriedade, que pensam
em recuperação de pessoas que se acreditam podem se recuperar e vão ter que estar em recuperação o resto da vida. É muito importante a gente imaginar o testemunho, é o testemunho que comove. Às vezes os pais, como dizia o nosso doutor, o psicólogo, realmente os pais têm que acreditar que colocando nas mãos de Deus os seus filhos, que ensinando para os filhos algo mais do que o mundo, eles vão estar fazendo já uma grande prevenção, vão estar dando uma grande orientação. E eu acredito que o testemunho é a prática, é a confiança em Deus na prática que a gente faz. Então, eu não preciso ser religioso, eu como padre, óbvio, vou dizer como bom padre, como bom cristão, eu tenho que manifestar Deus na minha atitude, na minha solidariedade, no meu amor pelas pessoas, no meu respeito pelas pessoas. Mas isso serve para qualquer pessoa. Não importa a religião ou não, importa a gente saber que o mundo é o lugar da felicidade. Deus quer a gente num lugar feliz. E o sonho de Deus é que as pessoas se realizem, vivam seus sonhos, se sintam de fato em paz. E eu acho que a dependência química impede a paz, impede a pessoa de ser feliz. Então precisa de mais do que o mundo pode dar, precisa de vontade, precisa se entregar de fato nas mãos de Deus. E se colocar nas mãos de Deus é ouvir o que as pessoas que estão querendo ajudar têm para dizer. Às vezes, na teimosia de permanecer enfiado ou se deixando levar pela droga, pelo vício, a gente não consegue perceber quanta ajuda a gente tem se a gente abre os ouvidos e presta atenção na família, nos amigos, nos terapeutas. Então é muito importante a convicção de que eu tenho capacidade de mudar se eu prestar atenção na ação de Deus através das pessoas que falam, através dos gestos bonitos que acontecem ao redor de mim. Então eu acredito muito na presença de Deus e do amor de Deus, no testemunho que vocês estão dando aqui, no programa, na discussão. Eu acredito muito no amor de Deus presente nas pessoas que agem em favor de quem precisa. Também de São Luís Orione, a gente tem a fundação dos Cotolengos. O Swavinski estava lembrando, no Cotolengo tem pessoas que realmente dependem em tudo. E outro dia teve um espírita que foi lá e ele virou e depois ele disse, tem uma explicação para tudo isso. Essas pessoas já fizeram mal em outras vidas. Eu me senti tão abalado e me senti tão mal, porque olhando para as nossas crianças do Cotolengo, totalmente dependente por causa das suas deficiências física, mental, eu imagino, Deus não é assim. É impossível que Deus teria coragem de colocar alguém numa prova desse jeito, de nascer com essas deficiências e ter que carregar o peso de quem julga e diz, eles estão aí assim porque são castigados, porque num outro momento, numa outra vida, eu acredito Deus amando, Deus querendo a gente feliz. E Deus abraçando aquelas crianças com todo o poder, com toda a generosidade, na alegria que elas têm. A gente recebe muita alegria daquelas crianças. A gente vê o sorriso daquelas crianças e a gente sente Deus sorrindo pra gente. A gente sente que no olhar daquelas crianças, a gente fica incapacitado e a gente fica imaginando que com todas as possibilidades que a gente tem, a gente não é nada, a gente não faz nada, a gente se limita na nossa pequenez e a gente não pensa no outro, e só o sorriso e o olhar daquelas crianças fazem a gente ver Deus. Então eu acredito muito nessa presença do amor de Deus nos gestos de amor, nos gestos de caridade. Então o seu pensamento, Jonathan, com toda a tua sabedoria, é um pensamento muito de Deus, é um pensamento muito cristão, é um pensamento muito de amor, porque Deus é amor. E amanhã teremos esse Deus que vai nos apresentar também, que nessa festa que vai promover amanhã no Pequeno Cotolengo, dia 3 de julho, também é esse Deus que estará com muita gente reunida em nome de Jesus, participando dessa festa. Que festa é essa, Padre? Poxa, a gente vai falar do churrasco do primeiro domingo. Amanhã é o primeiro domingo do mês. É o churrasco no Cotolengo. Mas você está falando da presença e da manifestação de Deus. Isso. Eu te conto assim, que nós temos as crianças lá totalmente dependentes, vamos dizer assim, por causa da deficiência. Mas você não imagina a alegria que eles estão de chegar amanhã, porque na cabecinha deles, amanhã é o dia da visita. Vai chegar muita gente lá. É o primeiro domingo do mês. É o primeiro domingo do mês. E as pessoas vão visitá-los. Mas eles estão ensaiando uma quadrilha. Imagina crianças em cadeira de rodas, com deficiências. A quadrilha, eles vão dançar quadrilha, caipira. A coisa mais não é só porque vão dançar. É a expectativa deles. É a emoção que eles estão sentindo de se preparar. Eu acredito muito ali na ação de Deus. A gente está passando e eles correm para dizer, Padre, nós vamos cantar. Padre, nós vamos dançar. É amanhã. Eles nem sabem se é amanhã ou se que
dia, que é amanhã, mas para eles o dia do churrasco é um dia feliz. É o dia. Então amanhã vai ser um dia muito feliz para eles e para todo mundo que for lá no Cotolengo. É o dia do churrasco do primeiro domingo, o tradicional churrasco conhecido por muita gente, muitas pessoas passam por lá. E junto com isso a gente soma a festa julina. Festa julina. Não sobrou data em junho, então a nossa virou julina. E aí a gente vai ter tudo que tem numa festa junina. Quentão, pipoca, pastel, cachorro quente, pinhão, ixi Maria. E com friozinho que tá, vai ser bom tomar um quentãozinho. Amanhã vai estar frio. Você vai vender muito quentão, tenho certeza. Mas tem 10 horas Santa Missa. Olha, a festa toda começa com a missa. Às 10 horas a missa com as crianças participando. E na missa a gente acolhe todas as pessoas que estão ali, reza por elas. Às 11 horas começa a ser servido o churrasco tradicional. Tem os voluntários que preparam tudo, está tudo organizado, muito lindo. E olha só, a partir do meio-dia e meia tem shows, vários shows. O Nhô e Zé Deixada. Você conhece essa dupla? Conheço. É uma dupla muito famosa. Olha, eu me divirto com o Nhô e o Zé Deixada. Eles são divertidíssimos. Eu me quebro da risada. Só de olhar para eles vestidos a caráter, a gente já acha engraçado. Vão se apresentar meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Depois tem um outro grupo, o Swingão. Depois a quadrilha das crianças. Quadrilha das crianças, 14h30. Isso, às 14h30. Depois Tony Bryan. Depois tem uma quadrilha às 4 horas, que é para os funcionários e voluntários. A quadrilha dos funcionários isso e voluntários vão dançar também. Vão dançar também. E quem for na festa, quem for na festa e quiser ir a caráter, dá para entrar também, porque quem vai prestando atenção, dá pra ir com o seu terninho apertadinho? Dá? Vai ser muito legal. Ô Jonas, vamos com o terninho ou não? Vai. Olha, pode ir com o terninho de caipira. Chuva, vamos ao caráter, vamos molhado, né? Não. Mas lá pode chover, não tem importância. Tem muito espaço coberto, tem muita tenda preparada. E no final, o Álvaro e Daniel. Álvaro e Daniel? Uma dupla bem conhecida pelo Brasil inteiro, viu? O Daniel eu conheço porque o pai dele corta o meu cabelo. Olha aí, todo mundo. É o Você Zeca. acredita que já vi outras pessoas falar isso Zeca, também? O Daniel. O Daniel eu conheci, quando na Nenê. E o pai toca violão e canta muito bem. Olha aí que beleza. O Zeca, ele canta a música tradicional. É aquela música sertaneja, aquela de raiz, bem lembrado do João. Música de raiz. E ensinou o filho a cantar. Que legal. Um grande cantor e um sucesso pleno pro Álvaro e Daniel. Então aí com certeza espalhados shows pelo Brasil. Corta o cabelo com o Valmoura. Olha aí que legal. Pequeno Cotolengo, Poxa, que legal. Então a gente fica feliz. E eu acho que tudo isso, a alegria é manifestação também da presença de Deus.